Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Estou trazendo aqui para vocês o Tá na Área do Sport TV, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vem se preparando forte aí para enfrentar o Porto na estreia da Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer no domingo às 19 horas. Abel Ferreira aí se preparando aí, treinando com o elenco completo que já voltou das seleções e já está esboçando aí o time que vai enfrentar o Porto, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Edgar Alencar tem as informações diretamente de Greensboro. O Palmeiras estreia neste domingo contra o Porto às 7 horas da noite, horário de Brasília, aqui no estádio de Nova Jersey. Mas a delegação ainda segue na sua base, escolhida aqui nos Estados Unidos, treinando na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte. Nessa sexta-feira, seguindo a programação da Abel Ferreira, a programação da comissão técnica, foi dia de trabalhar a parte ofensiva. Nesta sexta-feira, o Abel pôde trabalhar suas muitas opções para ataque. Aliás, é uma dúvida que o torcedor ainda tem, porque se a defesa e o meio-campo têm jogadores mais ou menos conhecidos, escolhidos, são muitas opções e o Palmeiras deve ter Estevão e Vitor Roque mais para outra função. Tem Paulinho se recuperando, que foi preparado exatamente para chegar no seu melhor momento aqui no Mundial de Clubes. Tem o Facundo Torres, muito constante ao longo do semestre, além também da opção do Maurício, que já foi muito elogiado pelo técnico Abel Ferreira. Mas seguindo a programação, treino da Carolina do Norte, neste sábado mais um treino pela manhã, e aí os jogadores vão conhecer aqui o estádio de Nova Jersey, onde eu reforço o convite, porque nesse domingo tem uma estreia muito importante, válida pelo Grupo A, e você vai acompanhar no Sport TV. 7 da noite, horário de Brasília, Palmeiras e Porto de Portugal. Valeu, Edgar Alencar, pelas informações. Quem concedeu entrevista hoje por lá nos Estados Unidos foi a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que falou sobre esse nível de enfrentamento Brasil versus clubes europeus. Nós estamos lutando incansavelmente para vencer não só europeu, não é porque é europeu. Nós queremos chegar o mais forte possível para vencermos todos os nossos adversários. Então, vou te falar com toda sinceridade, o peso vai ser o mesmo. Nós queremos vencer o Porto, nós queremos vencer o Al-Ahly, nós queremos vencer o Inter Miami, queremos caminhar. Não é o que eu falo para o nosso torcedor, que para eles desfrutarem desse momento histórico, sabe? Claro que nós estamos aqui, cobiçamos sim a conquista do título, mas principalmente pensar jogo a jogo. Em toda janela, os nossos atletas, os nossos profissionais são clubes, né? Tem interesse nos nossos atletas, em todas as janelas, tá? Eu fico muito feliz em poder estar participando dessa Copa do Mundo, que valoriza o trabalho de todos nós, dos atletas, dos profissionais, o meu trabalho também. E com relação, eu não tenho receio nenhum com relação a assédio aos nossos atletas e ao nosso treinador. Porque no Palmeiras o contrato tem validade, entende? Então todos têm contrato e aqui, como o clube honra os seus compromissos, os atletas também precisam honrar os seus. Então, para um atleta ser negociado, precisa ter o interesse do atleta, do Palmeiras, né, e de algum clube interessado. Se alguma dessas partes não tiver interesse, o negócio não sai. Então, eu tenho muita tranquilidade porque eu me baseio nos contratos que estão em vigor. Se o atleta quer sair, mas não é interesse do Palmeiras, ele tem contrato vigente, ele tem que cumprir o contrato. É assim que funciona aqui no Palmeiras. E com relação ao Abel, eu já falei diversas vezes, o meu interesse é que ele fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, que é em dezembro de 27. Claro, se ele quiser ficar mais, não é? Eu gostaria demais, mas o meu foco é esse, que seria também um fato histórico, não é? Que eu não conheço na história do Palmeiras um presidente que ficou com o mesmo treinador nos 2 mandatos. Então eu vou lutar por isso, que eu gostaria muito que ele ficasse conosco. Palavras da Leila Pereira, que falou, né, sobre essa questão do enfrentamento com os europeus e também sobre o assédio, né, porque acaba sendo uma vitrine, né, Raed? É um momento, assim como é a Copa do Mundo de Seleções, que o mundo inteiro está olhando para os jogadores. E o Palmeiras, como tem um elenco com algumas
boas peças até em relação à idade, né? Jogadores jovens que já se destacam, fazendo uma boa Copa do Mundo de clubes, o mercado mundial está de olho. E na principal janela para os times europeus, Exato. né? A janela de meio de ano para o Brasil e de início de temporada para eles, é onde tem mais dinheiro, onde eles conseguem fazer planejamentos maiores, mas mal ou bem, esse mercado já está todo mapeado. Não vai ser a Copa do Mundo de clubes que vai fazer um clube... Pode aumentar as cifras, né? Sim, mas o mercado já está mapeado. Os principais jogadores, todo mundo já sabe quem vai querer, quem não vai querer, qual é a disputa, qual o jogador que está em ascensão. É muito difícil, muito raro que um jogador desperte tanto interesse assim por causa da Copa do Mundo de clubes. Acontece, pode acontecer, mas eu acho que é muito difícil. É por aí, Bastos? É por aí. Eu acho que, muito bem falado pelo Raed, já está planejado. Só se algum jogador fizer um Mundial de Clubes totalmente fora daquilo que é o normal, e aí sim eles vão pensar, mas não vai fugir muito disso não. E a Leila tem razão quando diz que o Abel ele vai ficar com ela ali até o final do mandato dela, porque isso também para o futebol brasileiro dá uma resposta, né? Porque você ficar trocando trabalhos, você acaba que não monta a sua estrutura, e a gente vai vendo o Abel, que para mim é o melhor treinador no futebol brasileiro, por conta dos anos e por conta dos títulos também, e por toda a confiança que ele tem, não só dos jogadores, mas também da diretoria, e isso ele acaba transformando para dentro do campo. Volto a repetir, para mim o Palmeiras é favorito no seu grupo. Esse primeiro confronto, desculpa amigo, esse primeiro confronto do Palmeiras contra o Porto, ele pode ser muito importante para todo mundo, torcedores, jogadores, mas é mais importante ainda para esse cara aí, para o Abel. Porque é o reposicionamento dele no país dele. Então, eu imagino que o jogo do Palmeiras contra o Porto seja o principal jogo da fase de grupos, não só pelo enfrentamento. Na cabeça do Abel Ferreira, esse é o jogo para ele se reposicionar no mercado dele, né? O mercado português de treinadores, ele que não teve lá grande sucesso quando lá para Portugal como técnico de futebol. E analisando as palavras da Leila também, né, Basso, eu acho interessante e concordo quando ela usa o termo desfrutar. Estar nessa Copa do Mundo de clubes para os times brasileiros já é algo muito importante e é o resultado de conquistas, né, para os 4 que estão lá. São 4 campeões de Libertadores. E esse pé no chão, porque não necessariamente no grupo, e a gente já falou aqui algumas vezes que o Palmeiras tem nível para passar nesse grupo, até como líder, dependendo do resultado contra o Porto, mas a gente sabe que o nível dos grandes europeus, e quando vai afunilando esse tipo de enfrentamento chega, é muito difícil sonhar com o título. Então é mais ou menos por aí, né? Desfrutar aos poucos dessa competição que é nova e ver no que vai dar, né? É difícil, mas com certeza é desfrutar. Os jogadores eles têm que ir com esse pensamento, esse propósito, mas desafiar gigantes. O jogador, ele com certeza ele é movido a desafios e vai ser mais um desafio na vida deles, na carreira, e nada melhor que numa Copa do Mundo de clubes, né? Você enfrentar os melhores mesmo, e aí você ir se desafiando, e até qual nível você está. Eu vi uma entrevista do Gustavo Bosa, que jogou no Vasco, eu vou ver o que ele vai jogar a Copa do Mundo agora. Danilo Bosa, desculpa. Ele vai jogar a Copa do Mundo e ele disse que eu vou desafiar o meu nível. E acho que é isso aí que os jogadores do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, realmente. O Botafogo teve um ano passado, um ano muito bom. Qual é o nível que o Botafogo está? Tem jogadores do ano passado, logicamente não tem os 2 principais para mim, Almada e Luiz Henrique, mas tem jogadores de qualidade. Qual o nível que o Botafogo está? E qual o nível que o Palmeiras vai chegar a essa Copa do Mundo de clubes? E aí é desfrutar realmente, ter a alegria de entrar em campo, mas aí é desafiar os gigantes mesmo, classificar, ir para a próxima fase com... Não, aqui... Agora eu vou desfrutar mais uma vez numas oitavas contra um gigante, desafiar eles mesmo. Assim, logicamente os treinadores têm plano de jogo, planejamento de jogo, mas quem vai a campo tem que sentir algo diferente por estar disputando contra os grandes. Bayern de Munique, Real Madrid, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Botafogo já enfrenta já na fase de grupos. Então, com certeza, isso mexe com a cabeça do jogador, porque é um desafio muito grande, mas com certeza isso vai mexer com o brilho deles também.
Vamos dar uma olhada em informações, então, do primeiro adversário do Palmeiras nessa fase de grupos, que é o Porto, né? Um raio-x da equipe portuguesa, que a gente já vem falando, não vive um grande momento. O próprio torcedor, né, que entrou ao vivo aqui com o Rizek, disse que se trata de um momento de renovação de elenco. O treinador do Porto é o Martin Anselmi, né? Está desde janeiro, né? Tem apenas 39 anos, um treinador jovem. A gente tem 3 destaques ali também, jogadores relativamente jovens, o Samu, que é o atacante, artilheiro do time, o Rodrigo Mora, que inclusive a gente destacou ontem como uma das principais joias, né? Já faz parte do elenco, já fez parte do elenco da seleção portuguesa que venceu a Nations League, né? Muito jovem, 18 anos, e o Diogo Costa, goleiro dessa seleção portuguesa, que também foi muito bem nessa reta final de Nations. Falando dessa temporada, né? Um time que foi eliminado no play-off da Liga Europa pela Roma, 3º lugar no Campeonato Português, algo que, né, frustra as expectativas. O Porto não vence uma Liga Nacional por lá desde 2021-22, eliminado na 4ª fase da Copa de Portugal pelo Moreirense e na semifinal da Taça da Liga pelo Sporting. Então, uma temporada bem abaixo. O Porto não vem bem das pernas. Isso também faz parte dessa análise para falar de Palmeiras e Porto. Sim, claro. A distância, eu já falei sobre isso aqui no Tá Na Área essa semana, a distância do Palmeiras para o Porto, a distância de um time brasileiro para um time europeu, ela é a menor nesse grupo, Palmeiras para Porto. Muito pelo Porto, mas principalmente pelo Palmeiras. O Palmeiras, pelo que o Palmeiras vem fazendo, a distância diminui demais. Não sei quem está na frente nesse momento, honestamente, vou ter que esperar o jogo para afirmar se eu acho hoje que o Palmeiras é melhor do que o Porto ou não. O nível de jogo do Palmeiras é muito alto, faz enfrentamentos muito bons contra qualquer time do mundo ali, do cenário, qualquer time do cenário sul-americano, né, brasileiro e sul-americano. Vamos ver como é que vai ser o nível de enfrentamento de times do mundo. Tem um outro time do cenário europeu que enfrenta brasileiro que também não fez uma temporada boa, que foi o Dortmund. Só que a distância do Dortmund para o Fluminense eu acho maior do que a distância do Palmeiras para o Porto. E vamos falar, inclusive, para saber como é que está o clima por lá. Já dá para ver muito brasileiro andando pelas ruas. Olha, está muito bem posicionado, inclusive. O André Rizek, a minha pergunta já está respondida, porque eu já estou vendo camisa de time brasileiro a rodo em Nova York. Rizek, bem-vindo a Tá Na Área. Fala, Thiago, Raed, Felipe. Olá a todos no Brasil. A gente está na Times Square, o ponto da muvuca em Nova York. E é justamente a muvuca a preocupação da FIFA, né? É que os estádios não haja um contraste com os estádios vazios com a muvuca que é Nova York, especialmente no verão. Por causa disso, por exemplo, hoje a FIFA anunciou uma redução drástica no preço dos ingressos. O ingresso mais barato que havia aqui para a Copa do Mundo de Clubes, ele custava $359, a mais de R$1.940. Hoje foi anunciada uma redução para $69, 385. Eu sei que para nossa realidade ainda é um ingresso caro, mas eles estão tentando se aproximar da realidade, por exemplo, do preço praticado aqui na MLS. Em Nova York, por exemplo, tem 2 times jogando na MLS e a média de público deles é de 19 mil de um clube e 20 mil de outro. E é muito barato para os padrões americanos ir a jogo de futebol. O americano não é bobo, ele sabe que a casa cheia é sinônimo de um bom espetáculo visual. Então, por exemplo, você consegue ver um bom jogo aqui da MLS no futebol masculino por $35, né? Você não consegue ver um jogo de NBA por esse valor, por exemplo. Então a FIFA está preocupada porque os estádios são muito grandes. O Palmeiras, por exemplo, domingo, vai jogar em New Jersey, aqui pertinho, né? Equivalente aí de São Paulo para Osasco, de BH para Confins, do Rio para Niterói. A MetLife Arena, que vai receber Palmeiras e Porto, tem capacidade para 82.500 pessoas. Imagina se tiver menos de 30 mil pessoas no estádio. Olha que eu estou sendo generoso projetando 30 mil. A FIFA está preocupada, está fazendo muita promoção em escola, principalmente em Miami, né, a terra do Messi, e ela espera com essa redução drástica assim em cima da hora levar mais gente. Hoje a gente começou a ver torcedor do Palmeiras e do Flamengo circular aqui por Nova York. Acabaram de aparecer alguns. Vocês podem chegar aqui, família, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Obrigado, boa tarde, como é que você chama? Boa tarde, Vitor. Vitor, você veio da onde? Eu vim de Santo Antônio de Pádua, interior do Rio de Janeiro. E qual a sua expectativa para esse Mundial? Cara, você veio com quantas pessoas aqui para acompanhar o Flamengo? Estamos em 4. Eu, minha esposa, meu sogro e minha sogra. A gente veio para comprar um ingresso até a final, porque a gente acredita que o Flamengo vai chegar na final. Até a final. Cara, Tá eu gosto certo, disso, hein, cara? Tá certo? Certo. Quando a gente vai para Filadélfia e de lá a gente começa a trajetória até o Flamengo. Deixa eu te perguntar, hoje foi anunciada uma redução drástica no preço do ingresso, não sei se você viu. O mais barato,
ele estava $359, agora está 69. Você comprou na época do caro ou na época do barato? Eu comprei na época do caro, mas já recebi e-mail da FIFA dizendo que vão reembolsar esse dinheiro. Olha, cara, justo, hein? Nós, Justo. 4, recebemos já e-mail já há 15 dias atrás que vão reembolsar porque os preços mudaram. Ó, justo, porque imagina, você paga lá atrás, no ruim, agora no bom, justo, Verdade, hein? pagamos bem caro, mas agora já vão reembolsar, ainda não falaram o valor, mas a gente não precisa fazer nada que vão reembolsar. Você encontrou bastante rubro-negro, bastante brasileiro por aí? Acabamos de chegar hoje, o avião veio lotado de rubro-negro, muita coisa, e tá pra todo lugar, tá igual o Gremlin, eles nascem. Cara, tomara que a gente esteja na final mesmo, com dois times brasileiros, já pensou? Vamos tá. Boa viagem pra vocês. Obrigado. Valeu? Segunda a gente tá lá, na frente Valeu, do jogo. valeu, valeu, galera. grande abraço, valeu. Ó, confiante, hein? Valeu, família, boa viagem. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Pô, achei legal a história da FIFA, não sabia que eles reembolsavam. Senão você paga de otário, né? Você compra ingresso caro lá atrás e quando abaixa você não é contemplado. Então, assim, acho uma justa medida. A FIFA, ela tem uma clara preocupação nessa Copa do Mundo de clubes. Muita gente pergunta, mas por que o RB Salzburg está jogando a Copa do Mundo, né? O 18º do ranking, atual 3º colocado da Liga Austríaca. Por que o RB Salzburg está jogando? A FIFA estabeleceu um critério muito claro para mim, que é o critério de contemplar o maior número de países possíveis. Aqui não estão os principais clubes, o clube é exagero, mas não estão os principais times do mundo. O Barcelona não está aqui, Liverpool não está aqui, são campeões espanhóis, campeões ingleses. Então eles estabeleceram um critério meio louco, que é no máximo 2 times por país, né? Desde que eles não sejam campeões continentais. Por isso que o Brasil tem 4, todos eles campeões continentais. Se a gente fosse trazer só campeão continental, o Boca não estaria aqui, River não estaria aqui. Dos 32 clubes, a gente tem 15 campeões continentais, 16 por ranking, e um que é o critério Messi, que é o seguinte, é o campeão do país sede, mas não é o campeão nacional, o Inter Miami. Quando determinaram que o Inter Miami jogaria, ele tinha terminado a primeira fase da MLS com a maior pontuação. E aí, opa, terminou! Esse é o critério para trazer o time do Messi, né? Então, o critério Messi, o time depois veio a cair nas quartas de final. O Messi é uma presença importante. Tem atrás de mim um painel da Copa do Mundo. Não sei se a gente deu a sorte de aparecer o Messi de vez em quando. Ele é um cara que traz público, que vende, né? E tá agora, me falaram. Apareceu aqui, né? agora. Tá ali, ó. Então é isso. Apareceu agora. Tem torcedor do Palmeiras aqui também? Tudo bem? Beleza? Pode subir um pouco? Pode subir aqui, cara? Tudo bem? Tudo certo. Como é que você chama, velho? Bruno Morato. Tá vindo da onde, Bruno? Eu sou de São Bernardo do Campo. Vocês vieram pro Mundial ou vieram curtir férias? Como é que foi? Cara, a minha mulher veio a trabalho, eu já viria de qualquer jeito, mas aí eu falei, vou junto, né? Vim de férias e aí já estando aqui, vim pra ver o jogo também. Você tá com ingresso pro jogo contra o Porto, é isso? Isso aí. Você comprou ingresso na época, porque a FIFA anunciou hoje a redução do preço. Você vai ser contemplado com reembolso? Eu nem fui atrás disso ainda, mas eu paguei o preço cheio ainda, né? Abre seu e-mail que a FIFA vai te reembolsar, cara. Abre seu e-mail. Tô te dando essa informação aqui em primeira mão, que os torcedores do Flamengo que estavam aqui compraram na época do caro. Hoje foi anunciada uma redução drástica e quem pagou lá atrás vai ter direito a reembolso. Vai dar pra você comprar mais ingresso aí. Vamos saber. Vocês estão em quantos aí? Cara, eu de palmeirense estou aqui, eu e minha esposa, só agora, sozinho, mas tem mais uma galera que chega hoje e mais uma galera que chega amanhã aí, mas não faço ideia. É um grupo grande, que tem um grupo no WhatsApp lá e tem bastante gente para chegar. Qual a expectativa pro Palmeiras nesse Mundial, cara? Pelo menos a fase de grupos aí acho que a gente passa, né? Aí vamos ver se passa em primeiro ou em segundo. Pegar o Atlético de Madrid aí nas oitavas, acho que também dá para ter uma esperança boa aí de avançar mais um pouquinho aí, vamos ver. Meu velho, um ótimo jogo domingo, Igualmente. tá? Grande Mundial. Aí, valeu. Grande abraço para vocês. Olha, eu acho que a FIFA vai ter uma grande surpresa com a presença de torcida sul-americana aqui. Boca, River, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Eu não estou tão confiante quanto eles que a gente vai avançar tanto assim, afinal, desde 2012, que um clube sul-americano não bate um europeu em competições da FIFA, né? Eu não estou tão confiante assim, mas de termos de torcida, de presença, eu acho que a galera vai se surpreender. E New Jersey, que é o palco do jogo do Palmeiras contra o Porto, há uma grande comunidade portuguesa lá, então há uma expectativa de que a gente possa ter aí um público de 30 mil por aí, né? Torcedor do Porto? Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Ricardo. Ricardo, você está vindo da onde? Porto mesmo, Porto. Do Porto mesmo, para ver o bicampeão do mundo. Sim, exatamente.
um bicampeão do mundo que anda meio adormecido nas competições continentais, né? O Porto, nos últimos 10 anos, não tinha uma campanha tão ruim na Liga Portuguesa, essa terceira posição nesse ano. Qual a expectativa para o Porto nesse Mundial? Pá, o Porto está a passar por um processo de renovação, mas pelo menos passar a fase de grupos. Temos mais do que obrigação, o nosso estatuto europeu diz isso. O que você sabe? Bom, é um gigante, né? Bicampeão do mundo e com uma história riquíssima de brasileiros nos 2 títulos do Porto, né? Dos anos 80 com o Juari, depois com Carlos Alberto, o próprio Deco, que é naturalizado português. Quais são os brasileiros mais queridos na torcida do Porto, assim, ao longo da história? Sem dúvida o Juari, o Deco, que é o maior ídolo do Porto, para mim. O Carlos Alberto também, o Feijão, em 2004 teve muita importância na conquista da Liga dos Campeões. E o Hulk, o Derlei, que era o nosso ninja. Tivemos muitos brasileiros importantes no Porto. O próprio Pepe, que acabou por ser naturalizado português. Verdade. Contando que há uma grande presença portuguesa em New Jersey, palco do jogo, né? Então se espera um público assim de 30 mil, 40 mil. O que você sabe sobre isso? Tem ponto de encontro com portugueses? Eu cheguei hoje, mas hoje está muito mais gente do Palmeiras do que do Porto. Do Porto ainda não vi, mais gente do Palmeiras, sim, ainda não vi quase ninguém. Inclusive aqui, ó. Você é o único torcedor do Porto que eu vi. É o único. É verdade, aliás, sou o único que está com a camisola, mas do Brasil vê-se muita gente do Palmeiras. Tá bom, ó, que seja um jogaço, tá? Obrigado, viu? Valeu. Thiago, eu tô aqui à disposição, cara. Vocês querem bater um papo? Vocês querem trocar alguma ideia? Vocês que mandam, cara. Não, primeiro que essa notícia, né, do reembolso é interessante e também prepara até os torcedores para os próximos mundiais. Só um pouquinho, né? Marcel, o áudio caiu aqui para mim, por favor. E perdemos o contato com o André Rizek. Daqui a pouco a gente retoma contato com o Rizek. Agora eu que não ouvi. Interessante essa questão do reembolso, né? Acho que a FIFA não tinha essa obrigação, mas é algo também que o torcedor já pode olhar para os próximos mundiais também. Né, Rizek? Agora sim temos. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. Ah, maravilha. Não, eu ia falar da questão do reembolso, que até prepara para os próximos mundiais, porque o torcedor que compra primeiro, ele fica com o pé atrás. Ele fala, olha, eu vou esperar o próximo para ver se vai ter essa redução. Interessante ver essa questão do reembolso. Deu para ver também a diferente expectativa de um torcedor para o outro. Tivemos exemplares diferentes, mas, Rizek, como que já dá para ter uma noção se a Copa do Mundo ela mobiliza as pessoas daí? Os norte-americanos estão mobilizados também por conta dessa competição? Porque, claro, temos os times dos Estados Unidos, representantes da MLS, um deles do Messi, do Inter Miami, mas já deu para ver o torcedor mais próximo de uma paixão pelo futebol do que a gente está acostumado? Olha, Thiago, a primeira vez que eu vim cobrir futebol aqui foi em 98. Copa Ouro. Aliás, naquele ano, os Estados Unidos bateram o Brasil pela primeira vez na história, 1-0. O Romário estava em campo. E eu lembro que saíram 4 linhas no Jornal de Los Angeles. E o estádio estava às moscas. Saíram 4 linhas. Pela primeira vez, os Estados Unidos batem Brasil. Era chocante. Quando eu cheguei, inclusive, em 98, o policial, né, o funcionário da imigração, não acreditou que eu estava vindo cobrir um torneio de futebol, embora eles já tivessem sediado uma Copa do Mundo 4 anos antes. Agora, até pelo fato de que o ano que vem tem Copa do Mundo, que a MLS hoje pode não ser a liga mais popular, mas tem gente de peso jogando aqui, hoje eu vejo uma cobertura mais expressiva na imprensa norte-americana, uma maior presença. Mas muito longe de te falar que, por exemplo, a Copa do Mundo de Clubes, pelo menos aqui em Nova York, seja um acontecimento. Eu acesso bastante, tenho lido já há algum tempo o The Athletic, que é o braço esportivo do New York Times. Eles estão muito mais voltados para as questões políticas, né, imigratórias do Trump, preocupados com quem vai poder vir ou não na Copa do Mundo, do que exatamente com a Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo de Seleções, cara, vai ser uma festa, porque aí são 32 seleções, é um outro acontecimento. A Copa do Mundo de Clubes, eu acho que a gente vai ter, se você está esperando estádios lotados, um super engajamento dos americanos, eu acho que não vai rolar. Pode ser que quando afunile os grandes europeus, ali Real Madrid, PSG, aquilo possa despertar um pouco mais de apelo. Mas eu acho que também tem a ver com essa história que eu te falei da FIFA, de você querer trazer para cá a maior quantidade de times espalhados pelo mundo, né? A chance de um time sul-africano jogar com um europeu. Os europeus estão muito fechados nesse momento, em seleções e clubes, eles querem jogar só entre eles. Então a FIFA meio que está dizendo, não,
Vocês vão ter que jogar contra um time sul-africano, o Mamelodi, vocês vão ter que jogar contra um time sul-coreano, o Sundowns, com o time da Nova Oceania. Nem no Interclubes eles jogam mais, eles vão só para a final, né? Até por imposição da UEFA. Então eu acho que assim, é um torneio de preparação para a Copa do Mundo, no qual a gente vai testar estádios, locomoção, mas a gente não vai... Por exemplo, se a Copa do Mundo de Clubes fosse no Brasil, fosse na Itália, na Argentina, seria uma outra história. Aqui a minha expectativa é que a Copa do Mundo de Clubes ainda vai mexer pouco com o norte-americano. Pelo menos é o que eu vejo até o momento, viu, Thiago? Valeu, Rizek. A gente fica nessa expectativa, então, até para as próximas edições também da Copa do Mundo. Quem sabe, né? Em breve no Brasil, uma Copa do Mundo de Clubes. Deu para observar os torcedores brasileiros por lá. Muitos personagens também. Temos Homem-Aranha, Mickey Mouse, Super Mario, tem de tudo. Tem de tudo lá em Nova York, ali, rodeando o André Rizek nesse momento. Valeu, Rizek. Muito obrigado pelas informações. Uma honra contar com você aqui no canal. Valeu. Obrigado, cara. E só dá uns dados legais, né? São 998 jogadores de 82 países. O Brasil é o que mais tem disparado o jogador, cara, 141. A América do Sul tem 306 jogadores, mais de 30% do total, né? Todos os países do continente, menos a Bolívia, estão representados aqui, né? Tomara que a gente faça uma festa bonita, assim, pelo menos fora de campo, já que em campo, como vocês debatiam, estava ouvindo ali, a gente vai ter vida dura contra os gigantes europeus. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, até a próxima. E na relação, né, número de torcedores, pelo menos a gente está ganhando, né? Pelo menos do Porto, em número de torcedores, o Palmeiras, nesse momento, está vitorioso por lá. As informações do André Rizek aqui no Tá Na Área. E aproveitando esse clima, né, dos torcedores, o Juliano Lima conversou e acompanhou uma galera que está de malas prontas para a Copa do Mundo. Foram 6 meses pensando em todos os detalhes da viagem. As passagens estão todas compradas, o carro está alugado, está tudo pronto, só esperando a viagem e o Palmeiras. Só que um ponto não estava no roteiro para os Estados Unidos. Eu acabei saindo da empresa em março e eu decidi não procurar novo emprego. Pós-mundial, voltamos a procurar um novo emprego. O primo, Nildumar, tirou 14 dias de férias para ir junto. Mas e o inglês? Estão dominando a língua? Palmeiras. E no speak English. Não será necessário falar inglês para fazer aquela fezinha nos jogos. O terceiro sempre vai. Fica dentro da bag, começou o jogo, tira e coloca no pescoço. Eles vão precisar de muita roupa até chegar à sonhada final no dia 13 de julho. O que não pode faltar é simplesmente todas as camisas do Palmeiras possíveis. Vitor vai ter uma... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.